Meus irmãos, nós vamos para a parte 26 da série Os Últimos Dias de Jesus, parte 26, e hoje nós vamos continuar falando sobre a crucificação de Jesus. Todo mundo aí atrás está me ouvindo bem? Na semana passada eu comecei a falar sobre a crucificação de Jesus e hoje nós vamos continuar falando sobre um momento específico da crucificação, em que o Senhor Jesus, ele falou importantes palavras para Maria, sua mãe, e João, um dos seus apóstolos, e o título de nossa mensagem é Maria e João. Nós vamos ler os versos 25 ao 27, somente 3 versos. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Até aí, amém. Então, meus irmãos, vocês sabem que no grupo dos 12 apóstolos, Pedro, Tiago e João eram os mais íntimos de Jesus. Vocês sabem que Jesus tinha muitos discípulos eram os seguidores de Jesus. Todo mundo que acompanhava Jesus, seguia ele de lugar para lugar, eram os discípulos. Então, nem todo mundo que cria em Jesus era chamado de discípulo. Naquela época, naquele momento, os discípulos eram todos os que acompanhavam Jesus. Discípulo quer dizer aluno. Então, a ideia é que Jesus era um mestre, ou seja, é como se ele tivesse uma escola, e quem estava matriculado naquela escola era chamado de discípulo. Só que não era uma escola com parede física, porque Jesus viajava para vários lugares ensinando, e havia pessoas que acompanhavam Jesus como seus discípulos. E dentro do grupo de discípulos, da multidão de discípulos, havia um grupo mais íntimo de Jesus, que era o grupo dos 12 apóstolos. Então, os 12 apóstolos não eram os únicos seguidores, discípulos de Jesus. Não eram os únicos matriculados na escola. Mas seriam tipo assim, a turma especial. Seria mais ou menos assim. Seria os mais íntimos, eram os 12 apóstolos, que eles acompanhavam Jesus em qualquer lugar, para onde quer que ele fosse, e tinham conversas íntimas com Jesus que os outros discípulos não tinham. Os outros ficavam mais nas pregações, ouviam as pregações, ouviam os sermões. Os 12 apóstolos, Jesus comia com eles diretamente, conversava, tirava dúvida. Então eles foram treinados para os seus discípulos mais importantes. E nesse grupo dos 12 apóstolos, havia 3 apóstolos que eram os mais íntimos, que eram Pedro, Tiago e João. E aí, então, o autor do Evangelho de João era um dos 12 apóstolos, e ele era o apóstolo mais íntimo. E em seu Evangelho, o apóstolo João tem uma maneira muito interessante de se referir a si mesmo. Veja o que ele diz aí no verso 26. O discípulo a quem ele amava. Está vendo que ele diz, o discípulo a quem ele amava estava presente. Se vocês lerem o Evangelho de João inteiro, vocês vão ver que João sempre se refere a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava. Então, olha só que forma interessante de se referir a si mesmo, e mais do que isso, de pensar em si mesmo. Ele pensava sobre si mesmo como alguém a quem Jesus amava. Inclusive, o apóstolo João é muito conhecido como o apóstolo do amor. Se vocês lerem a carta de João, João fala muito sobre amor. Se vocês lerem os discursos de Jesus no Evangelho de João, ele chama muita atenção para o discurso que Jesus fala sobre amor. João, apóstolo do amor, e João sempre se refere a si mesmo como o discípulo que Jesus amava. Não que Jesus não amasse os outros, mas é claro que ele que queria
ele se sentia, está falando que ele se sentia assim, que ele se via assim, o discípulo amado. E aí, nós vemos aí no Evangelho que durante a crucificação de Jesus, embora Jesus tivesse 12 apóstolos, somente um deles estava ao pé da cruz enquanto Jesus estava sendo crucificado. E nós vamos ver nos evangelhos que desses três, João era o mais fiel dos apóstolos e era o melhor amigo de Jesus. Então João, em sua fidelidade incondicional a Jesus, vocês vão ver que Pedro não estava ao pé da cruz, Mateus não estava ao pé da cruz, Tiago não estava ao pé da cruz, mas João estava lá, ao lado de mulheres que seguiam a Jesus, ao lado de Maria Madalena, de quem Jesus expulsou 7 demônios, ao lado da mãe de Jesus. Então, ao pé da cruz tinha essas pessoas muito privilegiadas, porque elas não somente viram a crucificação de Jesus mais à distância, é provável que os outros apóstolos tivessem mais à distância, baseado em algo que Lucas diz, mas aqui nós vemos que João estava frente a frente com Cristo crucificado, vendo ele bem próximo e ao lado de sua mãe. E nós vamos refletir sobre esse ocorrido e sobre as palavras de Jesus a respeito dos dois. Vamos pensar um pouco aqui sobre Maria, sua mãe, que estava junto com João. Primeira coisa que nós devemos refletir sobre Maria é que Maria foi a mais bem-aventurada de todas as mulheres que já existiram. De todas as mulheres que já existiram na face da terra, nenhuma mulher foi tão bem-aventurada como foi Maria. Como diz lá, ela mesma diz lá em Lucas capítulo 2, não precisa abrir, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. E por que Maria é a mais bem-aventurada mulher que já existiu? Porque Cristo é o centro de todas as bem-aventuranças. Nós temos que entender isso de forma centrada em Cristo. Cristo é a maior bênção que existe. Cristo é a fonte de todas as bênçãos. E se Cristo é a fonte de todas as bênçãos, quanto mais perto você estiver de Jesus, mais abençoado você está. Então, bem-aventuranças, bênçãos na Bíblia, não é, em primeiro lugar, coisas meramente materiais, embora bênçãos na Bíblia inclua isso. Por exemplo, Jesus disse para orar o pão nosso de cada dia, então inclui bênçãos materiais. Mas esse não é o principal. A maior bênção que existe é Jesus. Ele é a própria bênção, ele é a própria bem-aventurança e ele é a fonte de todas as bênçãos. Por isso que Maria foi tão bem-aventurada, porque ela foi muito abençoada, porque ela foi a mulher que já existiu, que mais próximo esteve de Jesus. Ninguém esteve tão próximo de Jesus quanto Maria, porque ela carregou Jesus em seu ventre por 9 meses. Ela deu Jesus de mamar, Jesus mamava nos seios dele. Jesus mamava nos seios de Maria? Sim, é o que diz o Salmo 22, quando eu estava nos seios da minha mãe, sendo amamentado por ela. Então Maria carregou Deus em seu ventre, ela deu de leite de mamar para Deus, e ela era a mãe de Deus. Quer algo mais bem-aventurado e abençoado do que ser a mãe do Senhor, Criador dos céus e da terra? Ninguém esteve mais próximo de Jesus do que Maria. Só para vocês entenderem a profundidade disso, vamos fazer uma comparação aqui. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, versos 1 ao 6. Vamos fazer uma comparação aqui de uma coisa. Olha só, Êxodo 3, capítulo 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro,
sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, verei este grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Então veja aí que Moisés teve uma visão de Deus no meio da sarça. Agora preste atenção no que Deus vai falar. E disse, verso 5: não te chegues para cá, tira o sapato de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Então para refletir uma coisa. Aquele pedaço de terra que Moisés estava pisando foi considerado santo pelo fato de Deus ter se manifestado ali. Então o fato de Deus aparecer ali fez com que aquele pedaço de terra fosse considerado, respeita onde você está pisando, porque Deus está manifestando aqui. Muito mais será considerado como santa a mulher que carregou Deus no seu ventre por 9 meses. Se um pedaço de terra é santo porque Deus se manifestou ali, muito mais o ventre onde Jesus fez morada por 9 meses. Muito mais os seios onde Jesus bebia leite em sua infância. Então nós temos que reconhecer que esta mulher foi uma mulher muito santa e uma mulher muito abençoada. Se nós conhecêssemos ela pessoalmente, nós ficaríamos maravilhados com o quanto que ela era uma mulher de Deus, uma mulher abençoada e digna de todo respeito e de toda consideração. E essa mulher então, Maria, como uma crente bem-aventurada, uma mulher abençoada, nós devemos reconhecê-la como um modelo e um exemplo de fé, um exemplo de mãe, um exemplo de esposa. Por exemplo, não precisa abrir, mas vocês leem em Hebreus capítulo 11, nós vemos que o apóstolo, ele vai falar sobre como que deve ser a fé cristã, como que o cristão deve viver a sua vida andando pela fé, e aí ele vai citar o exemplo de Noé, ele vai citar o exemplo de Abraão, ele vai citar o exemplo de Jacó, de Davi, de Sansão, vários exemplos que ele vai dar, de Sara. Então em Hebreus capítulo 11, nós lemos que os personagens bíblicos, os santos da Bíblia, ou seja, aqueles que criam em Jesus e seguiam seus passos desde o Velho Testamento, eles são modelos, exemplos de fé para nós. Então, quando a gente lê, por exemplo, a história de Noé, segundo Hebreus 11, eu não posso ler a história de Noé e achar que é uma mera curiosidade que aconteceu naquela época. Hebreus 11 ensina que eu devo considerar a fé que Noé teve e imitar o exemplo dele. Eu tenho que considerar o que Noé fez aqui de especial. Ele confiou em Deus, ele fez aquilo que Deus mandou, ele agiu com fé. E, portanto, Noé é colocado no livro de Gênesis como um modelo para nós. Noé não é um modelo no momento que ele pecou, existiu o pecado de Noé, mas naquilo que ele foi fiel, ele é um modelo. Se Noé é um modelo, se Abraão é um modelo, se até Jacó, o enrolado, é o modelo, muito mais Maria, a mãe do Senhor. Então não existe maior modelo de mãe e de esposa na Bíblia do que Maria, a mãe do Senhor Jesus. E nós podemos dizer isso na realidade sobre a família como um todo. A família de Jesus, não só Maria, mas também José,
um santo homem de Deus. Mas vamos refletir então nessa ideia de Maria e José como exemplos. Vamos começar em Mateus 1, como exemplos, como modelos. Mateus 1. Mateus 1, versos 18 a 21. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher. Primeira coisa que eu quero mostrar aqui de José e Maria como modelos, é que eles são modelos e exemplos de uma relação espiritual entre noivos e depois como maridos, no fato de que eles não eram fornicadores. Então veja que Maria e José são colocados como exemplos por não serem fornicadores. O que é fornicação? Fornicação é quando duas pessoas que não são casadas têm relação sexual. Então a Bíblia ensina que duas pessoas que não são casadas, quando elas têm relação sexual, elas estão pecando contra Deus por estarem se relacionando sexualmente. E nós vemos aqui que esse não era um pecado de José, nem de Maria. Pelo contrário, veja que José dava tanta importância para isso, para que eles tivessem um relacionamento puro, que quando ele achou que foi traído por Maria, ele fez questão de que não queria difamá-la. Como assim não queria difamá-la? Porque ele poderia sair por aí falando: olha essa mulher, eu noivei com ela está saindo com outro homem, porque ele não sabia que era o Espírito Santo, né? Mas ele poderia sair por aí falando mal dela. Mas você vê então que os dois tinham um relacionamento puro. Então eu aviso aqui para os jovens solteiros: tenham pureza nos seus relacionamentos. Eu diria que esse é um dos grandes pecados da sociedade brasileira, é a fornicação de jovens solteiros, namorados, noivos. É algo que causa muito desastre social. Muito desastre social. Porque jovens fornicadores produzem filhos sem pais. É um dos motivos. Filhos sem pais. Vocês sabiam, não sei a estatística do Rio Grande do Sul, mas no Rio de Janeiro, mais de 60% das mães, 60% no Rio de Janeiro, das mães, quando nasce o filho, elas são mães solteiras. Ou seja, mais de 60% dos pais do Rio de Janeiro são fornicadores. E você que já é adulto, se você fornicou quando você era jovem, arrependa-se do seu pecado, porque é um pecado, e nós temos o testemunho contra esse pecado desde o primeiro livro do Novo Testamento. Você vê que é tratado como errado ter relação fora do casamento
e por isso que Maria ainda era virgem. Ou seja, só depois que se casasse. Isso é algo que é falado desde a primeira página do Novo Testamento. E aí tem o problema dos filhos que nascem sem pai, né? Porque aí tem filho, normalmente joga para as costas da mãe e o pai some. Isso acontece muito. Aí joga para a mãe. Mas tem outro problema. O excesso de relação sexual com pessoas diferentes cria um problema para o casamento, porque no casamento vai ter que haver continência e domínio próprio. Então, quando as pessoas têm excesso de relações com pessoas diferentes, se torna mais difícil de conseguir se fixar com uma pessoa só. É um dos motivos pelo qual isso vocês devem fugir. Então, jovens, fujam da fornicação. Se você se casou sendo fornicador antes, olhem para o exemplo de José e de Maria, que eles se mantiveram puros, imaculados em relação a esse pecado até o casamento. E aí eles passaram. Deus criou a relação sexual para ser desfrutada dentro do contexto do casamento, onde existe uma aliança de amor. É essa a essência da coisa. Então, no casamento existe um pacto, uma aliança de amor mútuo. E esse é o local saudável para desfrutar da alegria do casamento. E Maria e José são exemplos de casais, já começando por isso. Eles eram noivos puros. Eles eram noivos que não se deixavam levar por desejos momentâneos, mas que guardaram-se para o casamento. E depois que José recebeu essa revelação, então, foi esclarecido para ele que, na verdade, Maria não era uma fornicadora, mas que ela era uma crente fiel e que ela havia sido agraciada por Deus em relação ao Filho Jesus, que seria o Messias. E não é interessante que no Brasil tantas pessoas que se dizem devotos de Maria, não se importam com isso? Tem tanta gente que a gente vê que se diz devoto de Maria, mas não se preocupa com a pureza que Maria tinha. A gente tem que se perguntar se essas pessoas realmente têm Maria como modelo, ou se estão só fingindo. Mas então nós vamos ver, na continuação dessa história, que Maria e José eram exemplos de pureza, mas também José era um exemplo de marido fiel. José era um exemplo de marido fiel. Que todos os maridos aqui sejam como José. Porque você vê, em primeiro lugar, a pureza sexual dele, mas você vê também a disposição de José em obedecer tudo o que Deus mandava ele obedecer em relação à sua família. Por exemplo, pulem para o capítulo 2. Mateus capítulo 2, verso 13. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então Herodes, nessa altura do campeonato, estava querendo matar Jesus. E aí Deus mandou uma revelação para José através de um anjo, de que eles tinham que se mudar para o Egito, e eles passaram um tempo morando no Egito. E depois que eles estavam no Egito, novamente o anjo vai aparecer para José, vocês vão ver no verso 19, e vai mandar voltar para Israel. Então eles passaram um período morando no Egito. Em toda a situação que eles tinham que mudar para um lugar do outro, aparecia um anjo, Deus enviava um anjo para falar com José. Isso aí tem algo bem importante, que é o fato de que José é tratado nesses textos como a cabeça da família. Ele é tratado como a cabeça da família e como protetor da sua família. Observe que quem estava dando a luz a Jesus era Maria.
Jesus não tinha conexão biológica com José. Jesus era filho biológico de Maria. Maria era virgem, filho biológico de Maria. Aliás, tem uma grande besteira que alguns falam por aí, que Maria foi só uma barriga de aluguel. Se você já pensou ou disse isso, se arrependa que ainda dá tempo. Maria não foi só uma barriga de aluguel, porque a natureza humana de Jesus, o DNA de Jesus, veio de Maria. Então não é só a barriga de aluguel, é o DNA veio dele, o sangue dele, a carne dele, a natureza humana dele veio de Maria. E Maria era descendente do rei Davi. Então a profecia era que o Messias tinha que ser descendente físico, carnal do rei Davi. E foi por meio de Maria que ele foi. Mas ainda assim, ainda que a mãe, biologicamente falando, fosse Maria, você vê que Deus trata José como cabeça da família. Porque as revelações, as ordens são dadas para José. Você vê que Maria só recebe a visita do anjo para avisar que ela é grávida. Todas as revelações posteriores sobre a família são dadas a José. Por quê? Porque, embora José não fosse o pai biológico, José era de fato o pai de Jesus, humanamente falando, em termos como se fosse uma adoção. E ele tratava Jesus como um filho, Jesus tratava ele como pai, e era uma verdadeira família. E como pai dessa família, você vê que José se esforça para obedecer todas as ordens de Deus e para proteger a sua família. Olha só que viagem difícil, para pensar. Você está no lugar, de repente você sabe que o rei está querendo te matar. Então aqui José está aparecendo com o antepassado dele, Davi, que também tinha um rei que queria matar Davi, porque estava com medo de Davi ser rei. E José, ele se vê obrigado a fazer uma viagem distante, uma viagem perigosa, em certo sentido, onde ele estava sob essa ameaça, mas perigosa, e José não recua, ele leva a sua família nessa viagem por ordem de Deus, e é assim que todo chefe de família tem que ser. Homens, falando com os homens masculinos, vocês são como José, a cabeça de sua família. Quando Deus fala, Ele fala em primeiro lugar com você. É assim desde o Éden. Quando Deus deu a ordem para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, Ele deu essa ordem para Adão ou Ele deu para Eva? Ele deu para Adão. E o que Adão tinha que fazer? Ele tinha que ouvir a palavra do Senhor e defender a sua mulher com base naquela palavra que ele recebeu. E qual foi, homens, o pecado de Adão, nosso pai? Não foi quando ele se omitiu da responsabilidade de defender a palavra do Senhor e, consequentemente, quando ele se omitiu de defender a sua esposa, Eva, dos ataques da serpente. Então vejam, homens, que vocês são cabeça de sua família e, como José, vocês devem defender a sua família e protegê-las. Então nós temos aqui em Maria José pureza no casamento, e nós temos um marido que é cabeça não só de nome, mas de atitude. Ele defendeu o seu filho Jesus da morte, ele protegeu a sua mulher Maria, ele agiu como marido de verdade, sendo protetor, sendo sexualmente puro, depois se casou com ela. Na verdade, antes dessa parte aqui já tinha se casado, Jesus já tinha nascido, e o tempo todo zelando pelo bem de sua família. Então vejam que Jesus não veio ao mundo no contexto de uma família problemática. A família de Jesus não era problemática, nem havia um pai omisso e banana, e nem uma mulher promíscua. Havia um casal santo, bem estruturado,
com um homem firme e com uma mulher fiel e santa a Deus. E é assim que todas as famílias têm que ser. Famílias que não são assim, se envergonhem diante da sagrada família de Jesus. Homens, se você não é como José, tome vergonha na sua cara. Porque José, como é que José vai te chamar de irmão no céu, se você não foi um marido como ele, não se esforçou para ser fiel como ele? São dois exemplos de homem, de marido, de mulher fiel. É um casal fiel. Jesus não veio para o mundo numa família desestruturada, problemática. Ele veio para o mundo para uma família santa que servia a Deus da maneira que Deus ensinava em sua palavra. Então esse homem leva a sua família para o Egito, e não somente isso, os evangelhos deixam claro que eles eram muito fiéis em seus deveres e suas obrigações espirituais, inclusive para com Jesus. Abra, por exemplo, em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, verso 21. Vamos ver os detalhes da fidelidade de Maria e José. Antes de ler, vocês sabem que o povo do Velho Testamento, o povo antes da morte de Jesus, eles tinham que fazer sacrifícios de animais e eles tinham que praticar a circuncisão. É isso que nós vamos ler agora, ó, Lucas 2, 21. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem oferta, segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Olha só, eles circuncidaram Jesus, número 1. Eles apresentaram Jesus no templo e eles ofereceram sacrifícios de animais depois do nascimento de Jesus. Por que eles fizeram essas coisas? Porque essas eram as coisas que os crentes, antes da morte de Jesus, do tempo do Velho Testamento, tinham que fazer quando nascia um filho. Aonde está escrito isso? Lucas capítulo 12. Quer dizer, Levítico capítulo 12, desculpa. Levítico capítulo 12. Vamos voltar lá em Levítico. Essa aqui é para quem pulou o plano de leitura em um ano. E quem fez já leu essa parte. Levítico capítulo 12, verso 1 ao 4. Vamos ler o que tinha que fazer no tempo do Velho Testamento quando nascia a criança. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala ao filho de Israel, dizendo: se uma mulher conceber e der à luz um menino, será imunda 7 dias, assim como nos dias de sua separação da sua enfermidade será imunda. E no dia 8º se circuncidará o menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará e não entrará no santuário até que se cumpra os dias da sua purificação. Então, olha só, nasceu um menino no tempo do Velho Testamento. Tinha que fazer o quê? Circuncidar ao 8º dia. Não foi isso que Maria fez? Maria fez isso, José fizeram isso. Circuncidar o menino ao 8º dia. Depois que circuncidar o menino, verso 4, ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrar no santuário. Então, o que é no verso 2? Imunda. Ok? A palavra imunda nos livros de Levítico, isso é importante entender. Imundo no livro Levítico não quer dizer sujeira física. Estou achando isso aqui meio sujo. Será que isso aqui está imundo? Se está imundo, cara, toma um banho. Nos livros Levíticos não é isso. Imundo no Levítico quer dizer que você, se tivesse imundo,
quer dizer que você não poderia entrar no santuário para oferecer sacrifícios de animais. É isso. Você não poderia entrar no santuário. Tinha várias formas de ficar imundo. Por exemplo, se você encostasse no morto, está imundo. Encostei no morto. Eu posso ir até o templo oferecer sacrifício de animais? Sim ou não? Não, porque eu estou imundo. Então Maria aqui, ela teria ficado imundo, quer dizer que ela não poderia entrar no templo. Por quantos dias? Segundo 4, verso 4. 33 dias. Depois de 33 dias, olha só o verso 6, o que ela tinha que fazer. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote. Então Maria, depois dos 33 dias, ela tinha que ir lá oferecer um sacrifício a Deus, e ela tinha que ir até o templo, aí ia ter um sacerdote no templo, aí ia sacrificar um animal pelos pecados. O sacrifício pelos pecados. Toda mãe tinha que fazer quando nascia o filho. Quais são os animais aí? No verso 6, repare, um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho de 1 rola por expiação de pecado. Holocausto quer dizer que queimava o animal inteiro, não sobrava nada. Vamos continuar. Verso 7. O qual oferecerá perante o Senhor, e por ela fará propiciação, e será limpa do fluxo do seu sangue. Será limpa do fluxo do seu sangue. Quer dizer que depois desse processo, ela poderia voltar a frequentar o santuário, porque ela não estaria mais imunda. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Agora olha só o verso 8. Mas se em sua mão não houver recursos para um cordeiro, ou seja, se você não tiver dinheiro para comprar um cordeiro, o que você vai comprar? Então tomarás 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a propiciação de pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação e será limpa. Então se não tiver dinheiro para um cordeiro, tem outro bicho aí mais barato. Volte lá em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, vocês viram aí no verso 24, então, que os animais que Maria e José ofereceram aí, Maria ofereceu, você vê que não tem cordeiro aí. O que tem aí? Tem um par de rolas ou 2 pombinhos. O que isso nos diz sobre a família de Jesus? Isso nos diz que ele era uma família pobre, porque eles ofereceram o sacrifício dos pobres, porque se eles tivessem dinheiro, eles ofereceriam o cordeiro, como vocês acabaram de ler lá em Levítico. Então nós vemos aí que Jesus nasceu não em uma família desestruturada, não em uma família problemática, nasceu uma família fiel que cumpria tudo que a Bíblia mandava. Você está vendo que Maria está cumprindo tudo que a Bíblia mandava, mas não era uma família rica, era uma família humilde. Família humilde, uma família considerada pobre. Vocês pulam aí também para o verso 41. Verso 41 diz: ora, todos os anos ia seus pais à festa da Páscoa. Se vocês lerem esse capítulo 2, o tempo todo Lucas está enfatizando que a família de Jesus era fiel a Deus, que Maria cumpria tudo o que a Bíblia ensinava. Tinha que circuncidar, circuncidava, tinha que oferecer sacrifício, sacrificava, tinha que ir para Jerusalém na Páscoa, ela ia para Jerusalém na Páscoa, todos os anos. Com que frequência tinha que ir para Jerusalém na Páscoa? Todo ano. Então eles iam todos os anos. Uma família fiel a Deus, e não somente isso, fiel a Deus, o que ele está chamando a atenção aqui é em conformidade com as Escrituras do Velho Testamento.
E como que isso é um desafio para nós, de nós sermos também famílias fiéis a Deus, que servem a Deus da maneira que a Escritura prescreve, igual eles eram. Essa era a Sagrada Família. Uma família que servia a Deus conforme as Escrituras. E nós temos outros exemplos disso no Evangelho. Por exemplo, não precisa abrir, vou resumir algumas coisas. Se vocês leem a oração de Maria em Lucas capítulo 1, vocês vão ver que a oração dela é completamente bíblica. É cheia de frases e citações e alusões bíblicas. E é uma oração que ela fez na casa de sua prima Isabel, completamente bíblica. Então vocês veem que essa mulher Maria era uma mulher muito fiel a Deus, da maneira que as Escrituras ensinavam. E alguns podem perguntar, será que era fácil para ela? Não era fácil para ela. Vocês já pararam para refletir, mulheres, na sensação de ter um filho que você não sabe muito bem como se relacionar com aquele filho? Comece a refletir sobre isso. Porque aquele filho não é um filho comum. Ele é um filho que você nunca tem motivos para brigar com ele. Você nunca tem motivos para dizer que ele está errado. Se falar, quem está errado é você. Você lê essas passagens bíblicas que falam sobre ele, e você fica confuso, mas ele está no meu seio aumentando, mas ele é o Criador do universo. Tenta se colocar nesse lugar. Não era um relacionamento fácil. A Bíblia fala que os irmãos de Jesus tinham ciúmes dele. Por que tinham ciúmes de Jesus? O tempo todo convivendo com um homem perfeito, um menino perfeito, não só um homem, um menino. Mas sempre que tem briga, é sempre os outros que levam a bronca. Sempre dá Jesus, nunca leva bronca de nada. Né? E pense também no seguinte, o Novo Testamento vai falar que José e Maria foram muito difamados. Não precisa abrir, mas em João capítulo 8, nós lemos que os oponentes de Jesus, 30 anos depois, quando Jesus já era um adulto, um pregador, nós lemos que os inimigos de Jesus acusaram Maria de ter adulterado contra José por um samaritano. Quando eles falam, não dizemos nós bem que na verdade és samaritano e que és endemoniado? Eram acusações que eram feitas, porque esses homens não acreditavam que Jesus tinha nascido de uma virgem. Se eles não acreditavam que Jesus tinha nascido de uma virgem, o que é que eles diziam sobre Jesus e Maria? Se vocês leem João capítulo 8, vocês vão ver que 30 anos depois Jesus foi chamado pelos judeus de prostituta. Eles falaram assim para Jesus, nós somos filhos de Deus, porque nós não somos nascidos da prostituição. Mas você é um filho samaritano. Por que samaritano? Porque era o povo que eles odiavam. Não foi fácil para eles, eles foram difamados, eles foram perseguidos. Mas aí nós vamos ver que nós devemos voltar então e pensar, voltando lá para João capítulo 19. Comece a pensar então em quais seriam os pensamentos de Maria diante daquela cruz, diante de tudo que ela viveu, daquele menino que ela viu crescer, que ela sabia quem era, que era o Cristo. Meus irmãos, no sentido do Novo Testamento, Maria foi a primeira crente do Novo Testamento. Ela foi a primeira a saber
que o Cristo tinha vindo. Foi quando avisou para ela, foi a primeira a saber. A primeira a crer. Ela viu o anjo, ela viu Jesus crescer. Ela viu como que Jesus estava cumprindo tudo aquilo que desde a infância ela aspirava. Imagina, meus irmãos, com todas essas lembranças e esses pensamentos, ela está lá parada em frente da cruz e ela vê o seu filho sendo humilhado. Ela vê as pessoas passando e debochando dele. Ela vê os soldados rindo. Eles tinham colocado uma coroa de espinhos nele. Meus irmãos, pense como homem. Nós sabemos que mães, elas se desesperam pelos filhos. Até mãe de bandido chora quando o filho morre. Até mãe de bandido chora quando o filho morre. Imagina você vendo seu filho sendo humilhado daquela forma. Agora imagina que você sabe que o seu filho, você sabe quem ele é. Imagina o senso de pensar na ingratidão deste povo. Você sabia que o seu filho passou 3 anos realizando milagre, curando, tudo que você sempre esperou dele. E você está lá diante da cruz, ela estava lá diante da cruz, vendo ele machucado, ensanguentado, completamente destruído. Imagina, meus irmãos, o quanto isso acrescentou à dor do próprio Jesus. Jesus estava ali sendo não simplesmente humilhado, esquartejado, ensanguentado diante de desconhecidos, mas ele podia olhar e ele via a sua mãe desesperada, certamente chorando, certamente lembrando, como um filme, toda a vida que ela passou. E nós sabemos naquela passagem de quando Jesus tinha 12 anos, quando Jesus tinha 12 anos, José, ele estava lá, mas é provável, é quase certo que aqui, José já tinha morrido. Então, em algum momento entre Jesus 12 anos e depois Jesus aqui já está com 33 anos, né? Aí quantos anos teria José? Então Maria aqui já não é uma mulher nova, Maria aqui já é uma viúva, uma mulher com uma certa idade, ela já é uma viúva. E aí Jesus olha para ela, no verso 26, estava ela e João, o mais fiel de todos os apóstolos. E Jesus diz, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo recebeu em sua casa. Meus irmãos, olha só que grande recompensa, que grande galardão o apóstolo João recebeu, o privilégio de Maria morar com ele em sua casa. E é um grande privilégio, olha só que coisa interessante, nós sabemos com base em 1 Coríntios capítulo 9, nós sabemos que João era casado. Então João era casado, 1 Coríntios capítulo 9, provavelmente ele tinha filhos. Então ele recebeu Maria em sua casa para cuidar dela como se ela fosse a sua própria mãe. Então olha só que grande privilégio deste que foi o mais fiel dos apóstolos. Jesus recompensou ele, essa fidelidade, por poder conviver com aquela que foi a sua mãe, conviver com ele como mãe. Algumas pessoas hoje dizem, eu quero seguir a Jesus, eu creio em Jesus,
mas eu creio, no Brasil muito se fala, no Evangelho segundo Allan Kardec. Meus irmãos, para que seguir o Evangelho segundo Allan Kardec, que viveu 1900 anos depois da morte de Jesus, em vez de seguir o Evangelho de João, que não só era o maior amigo de Jesus, mas convivia com a mãe de Jesus dentro da casa dele. Olha só que igreja abençoada que era essa. A igreja aí que João virou pastor, apóstolo, pastor. Nessa igreja tinha a mulher de João, tinha Maria. Que igreja abençoada é essa? E aí, em vez de seguir o que João ensina, esse homem aqui ensina, as pessoas querem seguir gente que viveu 1900 anos depois e que contraria o que João dizia. Meus irmãos, se João, a quem Jesus confiou a sua mãe para morar na sua casa, não é confiável, então ninguém mais é confiável para falar de Jesus. Este evangelho, esses livros, meus irmãos, não foram escritos por qualquer um, foram escritos pelos amigos pessoais de Jesus, que ele mandou escrever. E aqui nós vemos um testemunho, então, que não pode haver cristianismo, não existe evangelho que não seja da maneira que João ensinou. Se não é da maneira que João ensinou, que vivia com Jesus, que abraçava Jesus, que conversava com Maria sobre a infância e adolescência de Jesus, se não for da maneira que ele ensinou, vai ser da maneira de quem? De um cara que viveu na França 1900 anos depois. Da maneira que o povo no Brasil inventa. Ah, fulano de tal disse que era assim. Não, meus irmãos, só existe um cristianismo, o cristianismo de João e de Maria. Se não foi ensinado por João, se não foi crido por Maria, é falso. É falso. Jesus nos disse em quem acreditar, naquele que lhe abraçava em seu peito e que ele confiou sua mãe para morar na sua casa. Esta é a Bíblia Sagrada, escrito por aqueles que Cristo autorizou. Não acreditem em falsos livros, não acreditem em falsas histórias, não acreditem em quem não respeita o homem a quem Jesus confiou em sua casa. É isso que é não acreditar na Bíblia. Vocês querem saber o que quer dizer eu não acredito na Bíblia? Quer dizer que eu não acredito em Jesus e eu não acredito nas pessoas em quem Jesus confiou, nem para cuidar da sua mãe. É isso quando as pessoas dizem, eu acredito em Jesus, mas eu não acredito na Bíblia. Eu não acho que tem que seguir a Bíblia. Se não vai seguir essas pessoas, vai seguir quem? Que Jesus é esse? Se João e Maria não são confiáveis para nos dizer quem é Jesus, quem é que vai ser? Para dizer quem é Jesus? E aí, meus irmãos, eu deixo a seguinte reflexão também. Ele disse para João, mulher, eis aí teu filho. Maria, ele está dizendo então que Maria seria a mãe de João. Eu pergunto, Maria então é também a nossa mãe? E a resposta bíblica é sim. Maria é a nossa mãe. E isso é uma das coisas mais desonradas no Brasil. O Brasil é um dos países que Maria, como mãe, é extremamente desonrada. Eu vou explicar por quê. Como assim Maria é nossa mãe? Se você vê, por exemplo, a linguagem bíblica são chamados de pai e de mãe os personagens bíblicos do passado que serviram de exemplo. Então, por exemplo, nós cantamos aí o Salmo 22, não cantamos?
Salmo 22, verso 4. O que Jesus diz? Em ti os pais confiaram, livraste o Senhor. Quem são os pais aí? São os antigos que seguiam a fé. Abraão, Romanos capítulo 4, Abraão, nosso pai. O que quer dizer que Abraão é nosso pai na fé? Quer dizer que ele é alguém que Deus usou no passado e colocou como exemplo para nós. Então, quando a Bíblia fala sobre os pais, está falando que essas pessoas são exemplos espirituais para nós seguirmos. Abra, por exemplo, em 1 Pedro capítulo 3. Olha só o que ele diz, 1 Pedro capítulo 3, olha só que ele vai citar Sara como exemplo, verso 6, 1 Pedro capítulo 3, verso 6. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Então ele está falando, vocês mulheres, vocês têm que ser filhas de Sara. O que quer dizer filha de Sara nesse contexto aqui? Quer dizer que Sara é um modelo de fé a ser seguido. Sigam o exemplo de Sara. Vocês, mulheres, são filhas de Sara. Vocês, mulheres, são filhas, crentes, são filhas de todas aquelas mulheres do Velho Testamento que foram exemplo. Aí eu pergunto, se vós, mulheres, sois filhos de Sara, se Sara foi um exemplo para as mulheres, muito mais será Maria um exemplo para nós, um exemplo para as mulheres. E aí que eu digo que o Brasil tem um grande pecado, é a última coisa que eu vou colocar. Nós vimos aqui que José e Maria são os nossos pais, são exemplos, modelo para nós. E aí eu finalizo dizendo que o Brasil tem um grande pecado do qual o povo brasileiro precisa se arrepender. O povo brasileiro é um dos países do mundo que mais desonram a Maria e rejeitam ela como mãe. Rejeitam ela como mãe. Qual é o significado de ter Maria como mãe, de ter Sara como mãe, de ter Abraão como pai? É seguir o exemplo deles. Então eu te pergunto, Maria rezava para os santos mortos? Maria se ajoelhava diante de imagens? Maria fazia rezas para Abraão? Maria rezava para Moisés? Por acaso essa mulher, essa santa mulher, se prostrava diante de imagens de esculturas como se ela fosse uma pagã? De maneira nenhuma. Ela adorava o Deus invisível no templo de Jerusalém, que habitava sem imagens no Santo dos Santos. Por que, meus irmãos, então nós desonramos a memória dela, adorando-a no lugar do seu filho? Essa mulher cantava o Salmo 115 contra a imagem de esculturas do templo de Jerusalém. E agora o nosso povo brasileiro faz estátuas delas e se prostra diante das estátuas dela. E dizem, Maria me salva. Meus irmãos, isso é seguir o exemplo de Maria. É seguir o exemplo de Maria
quando nós fazemos o que ela nunca fez, isso não é ter Maria como mãe, mas é desonrá-la. No dia em que o povo brasileiro tem o feriado Nossa Senhora de Aparecida, nesse dia, Maria é ridicularizada no Brasil. A sua santidade é maculada, porque essa mulher, essa santa mulher, nunca adorou a Deus por meio de imagens e nunca adorou nenhum personagem do Velho Testamento. Como nós podemos desonrar Maria de tal forma a um país inteiro promover uma adoração que Maria rejeitava? Vocês não veem que isso não é tê-la como mãe, porque isso é rejeitar o exemplo dela. Todas as passagens do Novo Testamento que nós temos sobre Maria é adorando a Deus de forma bíblica. E a última mensagem de Jesus sobre Maria é que Maria seria a mãe de João. Então, se eu faço o que Maria não fazia, eu estou rejeitando o que Jesus falou. A última coisa que Jesus falou sobre ela é colocando ela como exemplo. Era assim que Maria adorava a Deus na igreja de João. Quando estava lá Maria, a esposa de João, as mulheres da igreja, como é que eles adoravam a Deus? Eles faziam rezas para Moisés? Se eles faziam, por que nenhum dos apóstolos nos avisou de algo tão importante? Meus irmãos, o apóstolo João tem 5 livros na Bíblia. 5. Se tinha alguém para ensinar para você a fazer rezas para Maria, esse cara ia ser João. Ele ia ser João. Se tinha alguém que fazia isso, tinha que ser João. Se ele não fez, por que João não nos informou sobre algo tão importante se ele vivia dia após dia com Maria dentro da sua casa e não nos avisou sobre isso? Vocês não veem, meus irmãos, que nós desonramos a mãe do Senhor? Vejam, meus irmãos, o quanto o Senhor amou a sua mãe. Presta atenção nesse detalhe de amor à sua mãe. Ele colocou a sua mãe na casa do apóstolo João, para garantir que a sua mãe seria bem ensinada daquilo que ele ensinou. Olha só como é que Jesus amou sua mãe. Ele pegou o mais fiel dos apóstolos, porque aí Maria podia tirar as dúvidas que ela queria. Ela poderia saber de tudo que ensinou. Jesus amou sua mãe. Jesus honrou sua mãe como mãe. Mas tem uma coisa que Jesus nunca fez. Ele nunca tratou sua mãe como se ela fosse Deus. E nem Maria aceitou ser tratada assim. Então, meus irmãos, não se enganem nesse país em que em feriados como Nossa Senhora de Aparecida, não pense que nessas datas Maria está sendo honrada. Não está, meus irmãos. Honrar Maria é seguir o exemplo que ela deixou. E isso é algo muito importante a ser dito nesse país. Porque esse país desonra a mãe do Senhor. E nós, como os fiéis discípulos de Jesus, nós não podemos aceitar que uma santa mulher seja tamanhamente desonrada por toda essa idolatria. Aprendam, meus irmãos, que rejeitar a idolatria é ser verdadeiramente um filho de Maria. Quem é filho de Maria não é quem adora Jesus, mas é quem segue o exemplo de Maria. O filho de Maria não é quem adora Maria, mas é quem adora Jesus segundo o exemplo de Maria. Maria só adorava Jesus. Ela não adorava, não cultuava, não fazia rezas, não tinha ladainha.
salve-nos, Senhor Moisés, agora e na hora da nossa morte. Não tinha isso. Sabe o que ela orava? Tem a oração dela na Bíblia. Vocês querem saber o que Maria orava? Leia o Evangelho. Leia os escritos das pessoas que conviviam com ela. Não acredite em difamações contra ela de pessoas que vieram depois e que transformam a bem-aventurada Mãe do Senhor em uma idólatra. A Mãe do Senhor não era uma idólatra. Ela adorava a Deus da maneira que Ele ensina em Sua palavra, e Jesus amou tanto ela que colocou o mais fiel dos apóstolos dentro da sua casa para ela ter ensino direto e reto diante do apóstolo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos pelos teus servos. Graças te damos pelas mulheres que tu levantaste ao longo da história para trazer Jesus ao mundo. Obrigado, Senhor, pela tua serva Maria. Conceda, Senhor, arrependimento a este país, para que deixamos de desonrar Maria como se fosse uma idólatra, para que a lembrança dela seja pura, como ela era pura. No nome de Cristo eu oro. Amém.